Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre um princípio sobre o qual o reino de Deus funciona. É o princípio do exemplo. A qualidade de vida que nós temos, ela se transmite para os outros. Se nós temos um amor muito grande ao Senhor, isso vai, de alguma maneira, influenciar também os outros que estão à nossa volta. Existem muitas tentativas de atalho para isto. A utilização de mídias para multiplicar o alcance da voz, do ensino, da doutrina, etc, etc. Mas o que nós aprendemos na prática é que a comunicação em massa não substitui a comunicação individual. A pessoa pode se especializar em ouvir pregações ao vivo, na igreja ou na internet, o que a maioria está fazendo hoje, mas isso não substitui um contato pessoal de discipulado. Você vai receber uma orientação e, junto com ela, um apoio para praticar aquilo, o que a comunicação em massa não faz. Portanto, o crente que só ouve pregação está mal. Ele precisa praticar, mas para praticar tem que ter um instrutor ao lado, um irmão mais experiente, um líder. Precisa. É como aprender a dirigir carro. Eu me lembro do irmão que começou e na autoescola o instrutor disse: olha, se você já dirige carro, esqueça tudo o que você sabe. E depois que você tirar a carteira, você pode voltar a fazer o que você faz. Mas agora você vai fazer o que eu vou te ensinar para poder tirar a carteira. Então esqueça tudo o que você praticava. Comece agora a aprender tudo novo do que eu vou te ensinar. O cristão deveria ser assim também. Quando se converte, a vida passada é sepultada. O apóstolo Paulo considerava como adubo esterco para a vida nova. E começou tudo novo com o Senhor. Nós temos uma vida nova e, a partir daí, nós somos edificados com a palavra de Deus e a prática da vida cristã, mas precisamos ter um instrutor. Você aprende a dirigir carro sozinho com facilidade, mas para tirar a carteira de motorista tem que ter um instrutor. Na vida cristã, todo cristão deveria ter um líder. Para ser discipulado, precisaria ter um líder. Se você não tiver um líder, for um cristão apenas de ouvir pregações, você vai ser um crente cheio de conhecimento na cabeça, mas que não vai conseguir praticar. Precisa ter alguém ao seu lado que ajude, oriente, corrija ao praticar. A prática é fundamental. Eu quero me reportar ao exemplo de Davi no Antigo Testamento, quando passou momentos dificílimos. Ele era treinado pelo Senhor desde novo no cuidado das ovelhas, na valentia para com os animais nocivos. Era cobra, era urso, leão, raposa, lobo, que queriam pegar as ovelhas, e ele tinha que estar atento para defender as ovelhas. Ele desenvolveu também habilidade musical e defendeu a habilidade, e ele também treinou, desenvolveu a habilidade física de lutar. Ele era forte. A descrição que fizeram dele para com o rei Saul, ele tinha aproximadamente 16 anos de idade, era de que ele era um homem forte, sisudo em palavras, ou seja, de poucas palavras, mas era um homem assim, cheio do Espírito de Deus.
e isso era importante para Deus. Mas mesmo assim ele teve que passar por muitos momentos difíceis para desenvolver aquela valentia. Por fim enfrentou o gigante, se tornou famoso, mas ainda não estava preparado. Se tornou chefe de tropas de 1000 soldados, mas ainda não estava preparado. Para Deus, não. Ele teve que passar pelo arroxo, pela moenda de Deus, para que o seu eu fosse amassado. Passou fome, necessidade, morou em cavernas, foi perseguido, teve que fugir, viveu nos desertos. O eu dele tinha que ser amassado, ele tinha que estar preparado para luta em todo e qualquer terreno, em toda e qualquer situação. E ele passou por tudo isso. Mas Deus, em determinado instante, lá na caverna de Adulão, achou importante que ele já pudesse estar acompanhado de outros. Então, de uma vez, juntou a Davi 400 homens da pior qualidade possível. Eram desempregados, pessoas amarguradas da vida, viciados, pessoas atrapalhadas de todo tipo, desligadas das respectivas famílias. Era muito ruim a qualidade daquela gente. Mas eles, por necessidade, se uniram a Davi, que fez com eles um pacto e uma aliança de eles serem obedientes, e foram sendo transformados em um grupo unido. Um grupo de 400 homens unidos é algo impressionante. Não foi rápido, nem de uma hora para outra que aquele grupo se uniu. Mas depois aumentou para 600 homens, daqui a pouco vieram as mulheres e filhos e famílias. Davi foi se tornando aos poucos, em meio a muitas lutas e dificuldades, o líder de um grupo grande de pessoas. Então se tornou como que um prefeitinho de uma cidade em Ziclag. Depois Deus o levou para Hebrom e lá ele se tornou rei sobre Judá. Deus fez o reinado dele prosperar em 7 anos e meio. Por fim ele foi reconhecido como rei de Israel. Como rei de todo o país de Israel, Davi se viu numa situação difícil. Nem todos em Israel eram fortes, bons, obedientes, leais, espirituais, pessoas sérias. Havia de tudo. E ele teve que desenvolver o seu trabalho para com aquela geração de pessoas, e ele precisou ter uma estratégia. E a estratégia dele foi esta, a estratégia de Deus. Começar com um grupo pequeno e transmitir aquele exemplo para os demais. O que Davi tinha passado lá no deserto, fugindo de Saul, ele implantou durante todo o restante da sua vida. No capítulo 11 de 1 Crônicas, nós encontramos um dos relatos, porque tem mais de um, sobre os valentes de Davi. Foi um grupo escolhido que Davi decidiu elogiar, exaltar, por causa da valentia, os feitos notáveis que eles faziam em guerra. Então, na área da guerra, Davi trabalhou assim. Na área da música, Davi escolheu alguns levitas para serem discípulos dele na música, aprenderem a louvar a Deus, a cultuar a Deus, e transmitiram aquilo para os outros. Então, em cada área, Davi queria contar com gente fiel para levar o exemplo para os demais. Davi tinha administradores das suas fazendas, do gado, da plantação, do cuidado do azeite, do vinho. Em todas as áreas, Davi tinha os seus líderes, que eram administradores fiéis, que levavam aquele padrão para os demais. Mas vamos focalizar as guerras. Nas guerras, Davi sabia que não podia ir para a guerra com criança, com homens fracos, despreparados ou mesmo
desunidos de seus pares. Davi tinha que ter um grupo coeso, unido, homogêneo, valente, disposto a tudo para lutar. E Davi tinha uma guarda pessoal aí de cerca de 600 homens a cada tempo, provavelmente 3.000 ao todo. E ele elogiava alguns e separou para o grupo dos 30, chamado os valentes de Davi. E eles foram destacados, inclusive, para serem exemplo para os demais. Já no capítulo 12 de Crônicas, o capítulo seguinte, a Bíblia diz que muitos outros valentes vieram a Davi quando ele estava ainda em Ziclag, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Eles tinham por arma o arco e flecha, e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Eram muitos exímios, treinados, também vieram a Davi. E o relato é longo de todos esses que vieram ajudar a Davi. E o texto diz que eles iam todos os dias somar com Davi, e se fez ali um grande exército, como um exército de Deus. É o que está dito ali no versículo 22, 1 Crônicas 12, 22. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque eram homens valentes e líderes de outros. Naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. A estratégia de Deus em nossos dias é exatamente a mesma: fazer discípulos, mas fazer discípulos que façam discípulos. Não fazer discípulos que se acomodem e virem assistidores de reunião. Você, para começar, minha irmã, é uma discípula. Você reconhece a autoridade de uma líder a quem você presta contas, dá relatório da sua vida, obedece às instruções, mostra os frutos do seu trabalho, pede orientações. Você tem uma líder? Bom, se você é um discípulo, uma discípula, você tem que fazer discípulos e transmitir o mesmo padrão para outras pessoas. E a Bíblia diz que valente é aquele que se dedica de todo o coração ao seu líder. E ele faz discípulos, ensinando esses discípulos já a fazer discípulos, não se acomodar. Deus não quer pessoas acomodadas e assistidores de reuniões. Ele quer atores que amem os irmãos, que conversem orientando e ensinando os irmãos a obedecerem e a fazerem mais discípulos também. Isto não pode ser esquecido. É a estratégia máxima do Mestre. Jesus fez isto com os 12 e depois com os 70 que estavam com ele, e mandou que eles fizessem isso com todos que viessem a se converter. Façam discípulos, que transmitam o Evangelho. Isto é a estratégia de Deus em nossos dias. Nunca de ser um crente, fazer crente esquentador de banco ou assistidor de reunião, muito menos na internet. O plano de Deus é fazer pessoas que tenham ação, mas não é com briga, com discussão, com imposição, com gritos que a gente faz isso. É pelo exemplo. Você tem sido um exemplo para outros. As pessoas podem olhar em você e vão ver em você um exemplo digno de alguém que ama o Senhor e que ganha almas e que se dedica a isso, que está cuidando de vidas, ensinando essas vidas a cuidarem de outros. Você é uma pessoa assim? Pense bem, reflita e responda para Deus.